paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quinta-feira, chegando o final de semana, e nós continuamos estudando e meditando na palavra de Deus. A nossa escola bíblica não para. A escola bíblica é segunda a segunda, todos os dias meditando na palavra, todos os dias estudando a palavra e aproveitando aqui este canal de bênção, o qual o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, para que nós possamos aí estar levando o evangelho, propagando a palavra do nosso Deus, com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e para ser. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. E nós continuamos. Primeira lição, terceiro trimestre de 2022, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Tem sido tremenda essa revista, nem comecemos, e as leituras complementares aí de segunda, terça e quarta-feira falou tremendamente ao meu, e eu tenho certeza que falou ao seu coração. Se você não viu ainda, os vídeos estão aí no canal, dá uma olhada, dá uma acompanhada no material que o Senhor tem colocado para minha e para sua vida, para o nosso crescimento, para o nosso elevo espiritual. Hoje, quinta-feira, a revista nos propõe aqui a leitura complementar em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e o segundo verso dessa epístola. Eu quero ler na íntegra, na palavra de Deus, juntamente contigo, para a nossa breve meditação na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, queridos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Consagração a Deus. Este é o tema que nos traz na minha e na sua revista aí, para leitura complementar, consagração a Deus. Primeiro, querido, eu quero falar para ti que a vontade de Deus para o ser humano sempre foi boa, perfeita e agradável. Desde o princípio, desde a criação do homem, a vontade de Deus para o homem era a vontade boa, perfeita e agradável. Porém, o inimigo de nossas almas, Satanás, o ardiloso, ele entra na história e convence Eva do pecado, leva Eva a fazer uma escolha entre comer o fruto o qual era proibido e não comer, e ela decidiu comer do fruto proibido. Todas as coisas eram lícitas no jardim, eles poderiam comer de qualquer árvore, mas aquela que era proibida por Deus foi a que mais chamou a atenção. Então o homem peca, e pecando cria-se um abismo entre o homem e o seu Deus. O Deus que criou o homem para a sua vontade boa, perfeita e agradável, já não tinha mais o homem próximo a ele, porque o homem se afastou de Deus. Porque o que nos afasta de Deus é os nossos pecados. Os nossos pecados, as nossas transgressões é que faz separação entre nós e o nosso Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59. É os nossos pecados, as nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aleluia! Mas a vontade de Deus para com a minha e para com a tua vida, para com a vida de todos os homens, sempre foi boa, perfeita e agradável. Agora vem Paulo instruindo a igreja de Roma, escrevendo a carta aos romanos, instruindo aquela igreja, e
por assim dizendo, instruindo a minha e a sua vida, ele vai nos dizer que roga, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Isso é consagração ao Senhor, é ser consagrado a Deus. E ser consagrado a Deus é não se deixar contaminar mais com as coisas deste mundo, porque, meus irmãos, não é consagração se nós estamos nos contaminando, se nós não vivemos o que pregamos, se vivemos de qualquer maneira, se falamos da boca para fora e não está no nosso coração o que nós estamos falando. Isso não é ser consagrado a Deus, isso não é consagração a Deus. E Paulo diz, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O sacrifício vivo a Deus é a nossa perfeita consagração ao Senhor, fugindo de toda aparência do mal, fugindo de todo pecado, resistindo às astutas ciladas do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. O nosso corpo, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é agradável a Deus? É a nossa consagração, a nossa perfeita consagração. É nós estarmos realmente na presença do Senhor, por assim dizer. É nós estarmos continuamente na presença de Deus, que é o nosso culto racional. Eu quero te dizer algo nessa quinta-feira. O nosso culto não é somente quando nós entramos na igreja, o nosso culto não é somente quando nós vamos na casa do Senhor. É bom, é necessário, sim, é necessário congregar, mas o nosso culto tem que ser contínuo. Nós precisamos cultuar a Deus. O nosso culto racional tem que ser 24 horas por dia. Nosso culto, a nossa vida tem que ser para agradar ao Senhor. Nossa vida tem que ser para nos elevar até Deus continuamente. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. E não nos conformar com este mundo. Não pode viver conformado com as coisas que acontecem neste mundo, com as coisas que nós vemos, com as coisas que acontecem. Porque as coisas que acontecem neste mundo só levam, meus irmãos, quantas coisas acontecendo neste mundo, e nós não podemos estar conformados, não, de maneira nenhuma. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Eu e você somos servos de Deus. Precisamos levantar a cabeça, levantar a nossa voz, levantar a bandeira, aleluia, do Evangelho, o qual nós defendemos, o qual nós vivemos. Glórias a Deus. Para assim experimentarmos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim, para nós retornarmos lá no jardim, porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse, que se nós vencermos, nós teremos direito ao fruto da árvore da vida, aquele que foi tirado, eles tinham, Adão e Eva tinham direito ao fruto da árvore da vida e estava lá para eles comerem, mas foi tirado deles esse direito pelo pecado. Mas se nós, aleluia, vivermos conforme a palavra de Deus, nós voltaremos a ter esse direito. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fiquem com Deus e até a próxima, se o Senhor assim permitir.